Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, sábado, fim de semana chegou. O que vocês têm preparado para hoje? Hoje eu tenho preparado muita coisa para me fazer. Eita, vida maravilhosa! E hoje nós iremos no aniversário da congregação Ministério Fonte de Águas Vivas em Rubiataba, né? E será maravilhoso, né? Eu acredito que vai ser uma festividade maravilhosa e estaremos presentes lá, se assim Deus permitir. A palavra de hoje é super importante, né? Vai nos falar sobre Jó. E o nosso texto base está em Jó 1:21, que diz: O próprio Deus deu e o próprio Deus tirou. Jó, ele vai falar essas palavras porque ele acha que foi Deus quem tirou tudo aquilo que ele tinha, né? Talvez ele teria cometido algum pecado e por causa disso ele estava sendo punido ali, né? Ele não sabia que era Satanás que estava o testando. Muitas das vezes nós também não percebemos, né, que o diabo também está testando as nossas vidas, nos colocando à prova, né? E a palavra de hoje, a promessa de hoje está em 1 João 3:14. A promessa de hoje, 1 João 3:14. Vai nos dizer o seguinte: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, essa é a promessa do Senhor para nós, que nós temos a vida eterna, nós passamos da morte para a vida, porque amamos o nosso irmão, né? Então, aquele que ama o seu irmão, que não ama, né, o seu irmão permanece na morte. Então, ele está morto, porque se você não ama ao teu irmão, ao qual você tem visto, imagina a Deus, né, que você nunca viu. Como você pode dizer que ama a Deus se você não ama a imagem e semelhança de Deus? Isso é forte, né? Muito forte essa palavra de hoje. Meus amores, quero pedir a vocês que continuem me ajudando, continue compartilhando, continue se inscrevendo, continue comentando, continue curtindo. Deixe aqui os seus pedidos de oração. Eu tenho orado por todos vocês, tá bom? Mas se alguém tem uma oração específica, né, que precisa, deixa aqui anotado para que eu possa especificar nas orações, né, os vossos pedidos. Amém? Então é isso, me ajudem para que juntos nós vamos evangelizar mais pessoas. Amém? Vamos tomar água? Muito bom. Meus amores, estou começando uma dietazinha básica e nessa dieta tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. E eu tô aqui firme e forte para cumprir essa minha meta, né? Mas sem demora, vamos para o texto que hoje está muito importante, muito benéfico para nós nos dias de hoje. Por quê? Vamos ver o texto. Jó 1:21 vai nos dizer: o próprio Senhor deu, o próprio Senhor tirou. Jó não sabia por que tantas tragédias aconteceram com ele. Concluiu erroneamente que elas tinham sido causadas por Deus. É possível que Satanás tenha propositalmente tentado dar a impressão de que foi Deus quem causara o sofrimento de Jó. Jó ficou profundamente desanimado, embora tenha se recusado a amaldiçoar a Deus como sua esposa o havia incentivado. Então, olha aqui. Tudo estava acontecendo. Vamos visualizar o cenário. Jó, um homem reto, íntegro, e ele sempre
fazia sacrifício a Deus, sempre estava orando, sempre buscando, e fazia isso por ele e pelos filhos, porque ele não queria cometer nenhum pecado, nenhum deslize, e pensava ele, vou fazer pelos meus filhos, porque se eles cometerem algum pecado, o Senhor vai os perdoar. Né? Então ele era reto em tudo, ele era um homem bem-sucedido. Na época ele era um homem muito rico pelos bens que ele tinha. Então, quando veio aquela destruição toda, né? A palavra vai dizer que chega um servo e diz: olha, o seu filho estava lá dando uma festa, estavam todos os irmãos e morreram, né? Sofreu um acidente lá, morreram todos, e sobrou só eu para contar. Antes que esse terminar, vinha outro: olha, Senhor, aconteceu uma catástrofe, todas as suas ovelhas, seu gado foram mortos, só sobrou eu para contar. E assim vinha um após outro, um após outro. Então, imagina, hoje, não é diferente. Nós também recebemos tantas pancadas da vida, né? E às vezes a gente pensa, não, agora isso vai ser o fim, o limite. Não, e vem outra pancada, né? Você está doente, aí você faz o tratamento não resolve, e aí, por fazer o tratamento, você se enrola em dívidas, você se enrola nas coisas, e vai vindo perseguições, vai vindo sofrimento, e hoje são vários os tipos de sofrimento, né? Às vezes você mora de aluguel, perde o emprego, não tem dinheiro já nem para comprar comida e ainda tem que pagar o aluguel. Então são tantas adversidades, né, que vêm sobre a gente, que nós ficamos pensando: Senhor, por que eu? Por que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado para estar acontecendo tudo isso comigo? A gente fica pensando, a gente fica sem força para orar, sem força para buscar, sem entender o que está acontecendo, achando que isso foi Deus quem causou, mas não. Deus permite que todas as coisas aconteçam conosco, mas Ele não causa coisa alguma. Muitas das vezes é Satanás que causa nas nossas vidas, ou é a reação das nossas más condutas, que vem sobre nós. Eu tenho consciência dos meus erros, de coisas erradas que eu fiz, e hoje eu estou pagando o preço. E o preço veio com juros, e juros altíssimos, né? E eu não atribuo isso a Deus, e não atribuo isso também ao diabo, a Satanás, eu atribuo a mim mesma, porque eu falhei, porque eu errei, porque eu não estava, né, raciocinando da maneira correta. Eu fui ao meu bel prazer das minhas concupiscências. Então a culpa é toda minha, eu não posso de maneira nenhuma atribuir isso a Deus, né? Mas se você está fraco, se você está se sentindo uma pessoa que precisa de renovar as suas forças, né? Ore, busque ao Senhor, participe de campanhas, vá à igreja, cultue o Senhor, peça oração, deixe aqui seus pedidos de oração, Deus vai lhe fortalecer. Amém? E nosso texto continua dizendo: ele disse: os maus parecem estar em melhor situação do que eu. Houve ocasiões em que ele simplesmente queria morrer. Então, Jó passou por tanta coisa que teve um momento que ele falou: olha, eu quero morrer, eu prefiro morrer do que continuar vivendo essa situação que eu estou vivendo, eu não estou aguentando mais. É muito difícil para mim. Eu prefiro morrer e essa ira do Senhor passar do que continuar vivendo, né, da maneira que eu estou vivendo. Então era muito triste. Ele falava: olha, os maus parecem estar em melhor situação do que eu, né, que sempre fiz a vontade do Senhor e eu estou padecendo. Né? Então ele não é que ele invejou os maus, ele só comparou a situação dele com a situação dos maus, que os maus estavam sendo bem-sucedidos em tudo. Mas o fim dos maus nós sabemos que é amargo, né? E ali até a mulher de Jó se virou contra ele.
diabo usou, né, ela para dizer, olha, amaldiçoou esse Deus e morre. Olha que palavra, em vez dela falar, meu amor, eu estou com você, vamos orar, vamos pedir a Deus, se Deus te deu tantas coisas, não vai ser diferente, vamos buscar a presença do Senhor, seja lá o que aconteceu, o que você fez de errado para estar recebendo isso, nós não sabemos, mas nós queremos pedir perdão, vamos oferecer holocausto para Deus, né? Se não temos financeiramente como fazer isso, vamos dobrar o nosso joelho e adorar ao Senhor. Mas não, ela ali na angústia de ver a situação dele, né? Ela também abalada por tudo que aconteceu, os filhos mortos, tudo que ela tinha, né? Se acabou. E ela se desesperou, ela desanimou, mas Jó foi firme. Hoje, como está você? Como está a sua família? Você está forte? Você está fortalecendo a sua família? Quem é o cônjuge que tem mais força, que levanta o outro espiritualmente? Que vocês fiquem fortes, né? Que vocês se dediquem mais a fazer a vontade do Senhor, independente da situação, da circunstância que você está vivendo. Então, quanto mais nós estamos necessitados, mais nós temos que buscar a presença do Senhor, né? E vai dizer aqui, ele teria se beneficiado de amigos com quem pudesse desabafar, mas os 3 companheiros de Jó que o visitaram fizeram aumentar as suas dúvidas e sua frustração. Gente, às vezes você está passando por uma situação difícil e aí você busca ajuda, você fala com uma pessoa, um amigo, pede um conselho e a pessoa vem, ó, desce a lenha. Ah, você tá errado mesmo. Você merece isso. Por que você foi fazer aquilo? Então, o momento que nós estamos mais fragilizados é o momento de nós encontrar amigos que nos apoiam. Ô, minha irmã, eu sei que você está passando é difícil, mas vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Eu creio que isso será passageiro, né? Sobre todos nós sobrevêm problemas, né? Isso não é o fim. Isso é para você se refinar, para você ter testemunhos de que Deus te abençoou. Então nós precisamos de amigos para que levante o nosso alto astral, levante a nossa moral, né? Não amigos que venham nos condenar, porque aí não está sendo amigo, não. Está sendo acusador. E sabe quem é o acusador? É Satanás. Satanás significa acusador. Ele é o nosso acusador. Ele está ali, ó, fazendo esforço de todos os lados para nos ofender, para nos entristecer e nos tirar do caminho. Então, às vezes, nós estamos tão tristes, tão magoados, e vem alguém e deixa a gente muito mais frustrado, mais triste. Isso não é bom, não. Nós precisamos acolher as pessoas nos seus momentos difíceis, com palavras, com orações, né? Com um abraço que seja. Então, fazer o bem sempre, jamais o mal. Amém? E também vai nos dizer aqui, é compreensível que Jó se perguntasse, por que eu? O que fiz para merecer isso? Gente, eu já me fiz tantas vezes essa pergunta. Ontem mesmo eu estava assistindo TV e aí estava vendo umas crianças, né, brincando com sua família, seus pais, um bebezinho tão lindo. E eu não pude ter filhos. Deus me privou, né? A minha adolescência, minha flor da idade que eu poderia engravidar, ele não permitiu. E olha que eu fiz tratamento, eu fiz voto, eu fiz promessa, eu fiz tudo. Oração, campanha. E ontem me veio essa pergunta, Senhor, por que eu? O que eu fiz de tão errado para que o Senhor me negasse
uma descendência nessa terra. Quando eu e o meu marido morrer, nós seremos esquecidos, porque não terá filhos, não terá netos, não terá ninguém para lembrar o nosso nome. Então, às vezes, a gente tem um espinho na carne que é tão doloroso, tão dolorido, que a gente se pergunta assim, por que eu? Por que está acontecendo comigo? Então, é compreensível, né, que a gente se faça essas perguntas. Eu mereço isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa provação está tão pesada, tão difícil? Aí eu quero dizer a você, quanto maior o problema, melhor será a vitória, maior será a vitória. Eu posso morrer sem deixar filhos aqui, mas eu terei sobrinhos, terei família que vai ficar e vai sim se lembrar de mim. E eu não serei esquecido. Assim como também você vai passar por esse problema que você está vivenciando hoje e tudo vai ficar bem. Eu tenho certeza. Meus vizinhos estão animados com um batidão de música, meu Deus. Então é isso, meus amores. O nosso texto hoje é algo para a gente se pensar, para a gente se colocar, né, na posição, estar sempre, 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 sempre fazendo o que é certo, independente das nossas circunstâncias. Então aqui, Jó 1:21 vai dizer: E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, Jó, ele estava dizendo, olha, quando eu nasci, eu não tinha nada, né? E quando eu morrer, também não vou levar nada. Então, tudo Deus me deu, Ele é quem pode tirar. Se Ele que Deus, se Deus que deu, Ele pode tirar, né? Se eu aceito as coisas boas que vêm da parte de Deus, por que eu não aceito as ruins? Por que se indignar? Então é o caso a pensar, nós recebemos tantas bênçãos de Deus todos os dias e quando nos acontece uma adversidade para que nós venhamos aprender, que nós venhamos nos refinar na presença do Senhor, nós não aceitamos. Então temos que aceitar a situação e entender que não podemos ficar parados ali na situação. Temos que correr atrás de algo para que venha solucionar este problema ao qual nós estamos passando, mas que isso não fira a Deus, não vai comprometer o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, Jó 2:9 vai dizer assim, a respeito da mulher de Jó, né? Que ela ficou ali tão abalada com o que aconteceu e ela, né, sugeriu para o marido que ele amaldiçoasse Deus e que ele morresse. Então tá assim. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha, naquele momento que a mulher de Jó falou aquilo, eu acho que ele ficou muito mais desanimado, porque ele percebeu que ele estava sozinho, que nem a sua própria esposa estava ali do lado dele, o fortalecendo. Imagina você estar passando por um momento difícil e a sua família, em vez de te apoiar, te condena, né? É complicado você se sentir sozinho, rejeitado. É triste, muito triste, né?
Mas Deus, ele é poderoso. Deus, ele é maravilhoso nas nossas vidas. Então, quando Jó ouviu, né, sua mulher dizer tais coisas, ele já de prontidão já falou para ela, né? Vamos ver aqui que ele falou para ela. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então ali Satanás tentou usar a mulher de Jó para que ele negasse, para que ele condenasse, para que ele pecasse. E ele não pecou em suas palavras, né? Ele se manteve íntegro. E aqui vai dizer também, né? Quando os amigos de Jó falaram, olha, você deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa de errado, você fez né, coisas que não agradou a Deus, você está passando por isso porque você errou. Então aqui em Jó 21, do 7 ao 9, vai falar, né? Jó, ele responde a Zofar, ele responde a um dos seus amigos que estavam ali, em vez de animá-lo, estava ali desanimando Jó, né? E vai dizer assim: por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles diante dos seus olhos, e os seus renovos vêm diante de ti. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Então, Jó vai dizer, né? Olha, tudo bem, você está dizendo que eu pequei e por isso que está acontecendo isso comigo. Mas e os ímpios? E os pecadores que pecam e estão vivendo melhores do que eu, né? E Deus não fere eles. Por quê? Né? Nascem, crescem, têm suas descendências e todos eles, né, vão sendo bem-sucedidos, a casa tem paz, eles não têm temor a Deus, né? Então, se fosse por meu pecado, né, está acontecendo isso comigo, por que não acontece com essas pessoas também? Então Jó, ele ficou ali entristecido, né? Então ele falou a seu amigo a respeito do que ele estava se sentindo, né? Como ele estava sentindo triste por aquela situação, e a situação dele está pior do que a situação dos ímpios. Os ímpios estavam florescendo, né, crescendo, e ele estava ali murchando, estava caindo, morrendo. Tudo que ele tinha acabado. Então, Jó, ele vai ficar tão triste, que ele vai pedir a morte. Em Jó 14:13 vai dizer: oxalá que me escondesses na sepultura e me ocultasses até a tua ira, se fosse. Não me desses um prazo e te lembrastes de mim? Então ele está tão ferido, tão machucado por dentro, por fora, o emocional tão abalado que ele fala: Senhor, eu prefiro a morte do que continuar o que eu estou vivendo, né? Me dá um tempo, me dá uma cessa, né? Dá uma trégua até que a ira do Senhor passe sobre a minha vida, porque está muito difícil, eu não estou conseguindo lidar com tudo isso que está me acontecendo, Pai. Me fortalece nesse tempo de angústia ou me tira dele. Então é normal que às vezes nós passamos tanta dificuldade que nós pensamos
Não, eu quero desistir. Mas desistir não é, nunca foi e nunca vai ser a solução. Enfrentar de cabeça erguida, obedecendo a Deus, esta sim é a solução. Você vai encontrar a saída. Você está num túnel. E esse túnel é muito comprido, mas você tem que caminhar para chegar do outro lado e ver a luz. Você precisa caminhar, você não pode estar parado. Mesmo que está doendo, mesmo que está sofrendo, vai em frente, continue. E aqui, Jó 19, ele vai dizer, né, a resposta dele para para Bildade, né, o seu outro amigo que lhe fez ali, né, algumas comparações, algumas perguntas, e ele responde da seguinte maneira: Respondeu Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Então ele vai falar para eles, falou: "Olha, gente, eu estou tão cansado, tão atribulado, tão triste, sem saber o que fazer. E ao invés de vocês me ajudarem, me aconselharem, né? Vem me maçando, vem falando palavras ruins, né? Vem me martirizando com palavras, né? Vem me quebrando, entristecendo a minha alma. Até quando vocês vão fazer isso, né? Então, nós nos perguntamos até quando vamos deixar que o inimigo venha pisotear e se desfalecer de nós, descarnear, né? Nos escarnear. Até quando? Não, não vamos permitir que isso aconteça, né, em nossas vidas. E em Jó 26, 2, vai dizer o seguinte, vou ler o 1 e o 2. É a terceira resposta de Jó a Bildade. Jó, porém, respondeu e disse: Como ajuntastes aquele que não tinha Como ajudastes aquele que não tinha força e sustentastes o braço que não tinha vigor? Então, Deus, ele nos sustenta. Deus, ele é que nos fortalece, né? Ele sustenta o nosso braço, é ele que nos dá vigor. Então, é Deus quem faz isso, né? Deus não traz coisas ruins. Deus não causa mal algum sobre as nossas vidas. Pelo contrário, ele nos protege, ele nos abençoa. Então, dizer que Deus nos causa mal, que Deus, né, por causa de Deus perecemos, não. Deus, ele quer vida com abundância. E ele quer disciplina, e ele quer intimidade, ele quer obediência, né? Então ele quer que nós venhamos a obedecê-lo sempre, né? Essa palavra de hoje foi muito importante, né? Para que nós venhamos ter força, para que nós cada dia mais venha buscar a presença do Senhor, né? Principalmente nas horas mais difíceis, é o tempo que nós temos mais que buscar ao Senhor, né? E procurar a ajuda dele em todas as coisas, amém? E nós vamos vivendo em paz, em alegria, mesmo tendo alguns problemas da vida, como todos têm, mas vivendo muito feliz. Amém? Palavra de hoje maravilhosa. Vou ficando por aqui. Peço novamente que me ajude, por favor. Vamos evangelizar junto. Se inscreva, comente, curta, compartilhe em todas as suas redes sociais. Isso não custa nada para você, mas para mim faz toda a diferença. Então, que vocês possam fazer, né? Tudo de bem hoje, tudo de bom, que esse fim de semana seja proveitoso entre você e sua família. Declare amor aos teus, né? Diga que ama, né? Chegue nas pessoas que você ama e diga: olha, eu amo você, né? E sempre carregue contigo a paz, a felicidade,
né, a brandura e a alegria de sermos servos do Senhor Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um fortíssimo abraço, um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.